Esse foi o Pablo que mandou, tá? Esse foi o Pablo que mandou. Que louco assistir um jogo de futebol na Globo com um baita alerta de terremoto na tela. Assim, com certeza o pessoal continuava vendo o jogo na maior calma possível. Ver o Jornal Nacional de manhã e o Bom Dia Brasil à noite. Ainda por cima assistir os programas da TV Cultura na Globo, ou até mesmo ver a programação sendo interrompida por um plantão avisando que pode haver um tsunami. Olá! Interrompemos momentaneamente a nossa programação para informar um alerta da Agência de Meteorologia do Japão. Foi emitido um alerta de tsunami em todo o Japão. Não, eu não tô viajando. Que tranquilo. Isso rolava em um só lugar, no Japão mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a antiga e maravilhosa IPCTV, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, né? Mas era uma Caraca, emissora eu já que ouvi ia falar, mas nunca vi. transmitir a programação da Globo lá no Tem Jornal BR no Japão, como assim? Tem, tipo, é literalmente da Globo. Japão, para os Quer dizer, tinha, né? brasileiros que moravam lá. E era bem diferente. Agora não Hoje ela tem mais. infelizmente não existe mais, eles cessaram as operações em 2019, mas isso não muda o fato da Globo ter Bom, tido sua talvez programação esse exibida vídeo vá pro YouTube. Então, galera do YouTube, deixa o like aí, se inscreva, sejam bem-vindos e responde. O que que eles vão responder hoje? por anos a fio. E o vídeo de hoje é sobre isso. E deixa Roberto Marinho traficante no chat. Não, eu acho que isso aqui pode dar processo. Peraí, deixa eu pensar. Tá, mas e quem é que teve a belíssima Não ideia dá? Dá não? Então deixem. de levar a Globo pro Japão? Ele já morreu, não dá nada? É verdade. Yoshi Muranaga, esse cara nasceu no Japão, mas viveu quase toda a sua vida no Brasil. Por volta de 1989, ele voltou ao seu país de origem com uma graninha e fundou lá um jornal em português chamado International Press. O negócio que ele achou que não ia dar em nada foi avançando e Muranaga percebeu que os brasileiros Tiro de compravam justiça. fitas de vídeo com novelas e noticiários aqui. E quando ligavam a televisão, não entendiam nada. Nem eu ia entender, afinal tá em japonês. Ele estudou os números e após uma demorada negociação, conseguiu os direitos de transmissão da programação da Globo. E em setembro Olha de só. 96 entrou no ar a IPCTV no Japão, no canal 333 da Skype Effect TV, transmitindo Legal. a programação da Globo. Para a desgraça dos brasileiros que moravam lá, a programação da Globo não poderia ser exibida em tempo real no Japão, não. Não só por conta do fuso horário, mas também em função dos direitos autorais. Tá pensando que é mole? Não é mole, não. Então lá a IPC exibia a Globo Internacional, com uma programação diferente, digamos assim. Meio Frankenstein. Frankenstein é bem a palavra. O Jornal Nacional ia ao ar ao vivo cedinho por volta das 8 horas da manhã. Experiência única assistir o jornal nesse horário. E durante muito tempo foi o único programa ao vivo que passava por lá na Globo do Japão. Ao vivo? Ah, porque 8 horas é a hora que começa 8 horas da noite no Brasil, né? Tá certo. Ele era Começava. exibido de terça a domingo. Sim, como se não bastasse passar de manhã, também passava no domingo por conta do fuso horário. Antes dele, durante a semana, na década de 2010, vi um telecurso chamado Aprendendo Japonês, que chegou a ser apresentado, sabe por quem? Pelo Ricardo Cruz. Se vocês curtem animes e tal, devem conhecer esse Vocês cara. sabem quem é, eu não faço ideia de quem seja. Genki desu ka? Tá começando mais um Aprendendo Japonês, comunicação eficiente. Hoje vamos aprender a estrutura que usamos quando queremos passar a impressão de que estamos arrependidos por não ter feito algo. Já em 2001 exibiu um RJTV e em 2013 o Em Cima da Hora, da Globo News. Como os brasileiros que residiam no país trabalhavam em diferentes turnos, uns de manhã, outros de noite, a solução da IPC para manter a atenção do povo foi programar a reprise. Tu sabia que a Globo foi a primeira a criar o EAD no posto em 1978 com o segundo grau telecurso? Não sabia, mas o telecurso era legal. Estratégicas. Então as novelas da Globo passavam de novo pela manhã, só das 7 às 8. Vamos pegar aqui a programação de 2012 como exemplo. Às 9h25 da manhã passava Cheia de Charme, e em seguida às 10h15 Avenida Brasil. Caramba, era tudo o contrário. Nossa, devia ser muito ruim, porque de manhã é o horário que tá todo mundo trabalhando. Mas se bem que todo mundo trabalha em qualquer horário aqui. Horário. Novelas, às 11h15 passava o video show e ao meio-dia o Vale a Pena Ver de Novo. Inclusive, a novela reprisada no Japão nem sempre era a mesma exibida no Brasil. Nessa época estavam passando, por exemplo, Esperança. Depois, Vale a Pena, vinha o Estúdio I da Globo News. Eu adorava chocolate com pimenta, mano. Eu tenho uma novidade pra você. A partir de abril, a gente Nossa, eu se encontra odiava todas Caceta e as Planeta. Vocês gostavam disso? Eu sempre achei muito sem graça Caceta e Planeta.
Sempre, 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 sempre. aqui no Estúdio Rio. De tarde, às 2h55, vinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo e às 13h20, o Jornal da Globo. Muito Pois bom, o Jornal muito da ruim. Globo passava de tarde. O Bem-Estar vinha em seguida e o Mais Você passava às 4h30 da tarde. Depois vinha Zorra a Total, que era Malhação. ruim. O Vocês Zorra eu já provavelmente gostava. repararam que eu não falei da Sessão da Tarde. Não, eu não tô caduca, não esqueci dela. É que eles não exibiam lá, por conta dos direitos autorais. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Então, nem a Tela Quente e nem outras sessões. Os contratos de Nossa, exibição esse filme é muito bom. Muito bom. dos filmes só valiam em território brasileiro. Ah, mas então a IPC não exibia filme? Exibia, lógico, mas na Sessão Brasil aos domingos ou no cinema especial, e eram apenas produções brasileiras da qual detinham os direitos. A IPC TV, apesar de passar a novela de manhã, como a gente acabou de falar, tentava emular grades de programação do Brasil, mesmo com a diferença de fuso horário. Então a novela Legal. das 6, 7 e 8 eram exibidas em horários parecidos com os daqui. O Jornal Nacional, inclusive, mesmo passando ao vivo de manhã, era reprisado às 8h30 da noite, bonitinho. Não era ao vivo? Não era, mas aí pedi demais, né? Depois dele vinha um jornal chamado JPTV, Caramba. voltado para os brasileiros que moravam lá no Japão, com notícias da comunidade. Ele estreou em 2009 e era apresentado pela Silvia Kikuchi. Inclusive, ele Silvia era aqui de o quê? extrema importância. Lá no Japão, Kikuchi, ela era fofinha. desastres naturais são comuns, e a IPC ficava 24 horas por dia em alerta. Olá, quarta-feira, 2 de outubro. Quem pensa em sair no final de semana deve ficar atento à previsão do tempo, uma vez que o tufão número 23 chega perto de Okinawa no sábado. E exibia avisos na tela, alertando para terremotos ou tsunamis. Eles ficavam Pô, isso fixados devia ser bem legal, mano, porque acontece agora tsunami não, né? Que nunca aconteceu enquanto eu tô aqui. Mas acontece terremoto, taifun, furacão, não sei o quê, e eu não consigo nem entender muita coisa, mano, porque não é informação tudo em alienígena. e não saíam de jeito nenhum. A IPC foi muito importante, ajudou a Globo a cobrir o terremoto que aconteceu em 2011 em Fukushima. Inclusive, acalmou o coração de muitas famílias. Nos intervalos entre o fim de um programa da Globo e o começo de outro, a emissora informava a previsão do tempo. Obrigado, Violet, pelos 5 meses. 5 meses com a sacuda menor que Muito 3. obrigada, arigato. Eu moro aqui, ó. Vamos voltar aqui pra grade. Notaram que eu não falei do Globo Esporte nem do Jornal Hoje? Então, eles passavam sim, mas bem tarde da noite, lá pela madrugada. O Globo Esporte, em 2012, passava ao vivo à 00h50 e depois dele, à 1h20, Estamos vinha o Jornal 2 anos Hoje sem também saber. ao vivo. Às Moro terças, bem no meio. a Globo Internacional exibiu Marília Gabriela Entrevista. Queria essa Na previsão sexta, do tempo. passava o Via Brasil a 1h55 da tarde. E após Cheia de Charme, Mia. colocavam no ar o Agenda Mais, produzido pela EPC, que falava sobre bares, baladas e sempre tinha lá alguma reportagem interessante. No sábado, a programação continuava sendo um pouco diferente. Estrelas e Caldeirão não passavam. Às 2 da tarde, Nossa, que bênção. um programa chamado Mundo da Xuxa. Aí é foda. Você deve estar pensando agora, é engraçado, eu não lembro desse programa. Não vai lembrar mesmo, ele era exclusivo da Globo Internacional. Nele a Xuxa relembrava os melhores momentos dos seus programas, com clipes, enfim. As principais diferenças no sábado é que passava às 4h55 da tarde o Mundo S.A. da Globo News, seguido do programa Boas-Vindas do GNT, e às 5h50 Xuxa vinha o Super satanista. Bonita, também do GNT. Antes do Jornal Nacional, passava um programa chamado Planeta Brasil. Ele também era exclusivo da IPC, dedicado inteiramente aos brazucas que moravam lá fora, com Legal. reportagens sobre como as pessoas viviam no exterior, e os personagens eram os próprios imigrantes que contavam suas histórias de dificuldades e vitórias. Alô, Ó. alô, Planeta Brasil, terminando este fim de semana prolongado aqui no Japão. É o Dia do Mar. A IPC chegou até a produzir uma versão chamada Planeta Japão, nos mesmos moldes. O Globo Repórter Bonitinho. não passava na sexta e sim aos sábados, a partir das 9h45 da noite. Inclusive Todo tinha uma mundo musiquinha pega, estica e diferente por puxa. conta dos direitos autorais. Dia do Mar no Japão. Fui ver o Ricardo Cruz e ele canta bem. No É? domingo também havia diferenças. Às 2h15 da tarde passava o Estrelas, que aqui era exibida aos sábados. E às Nossa, que 7h15 abalo. o Zorra Total, muitas vezes antes do Jornal Nacional. 7h15, mais cedo que no Bostil. Nada a ver, né? Ver Zorra com
tipo um jornal. Por volta da meia-noite 15 passava o Manhattan Connections da Globo News. Nossa, não fazia nenhum sentido essa programação. O jornal Globo News ia ao ar por volta das 6 horas da manhã. O Vale a Pena Ver de Novo não era exibido, sendo substituído pelo Sport TV Repórter. Caldeirão, que aqui passava aos sábados, também ao ar na segunda. O Fantástico também passava na segunda-feira e não no domingo. Inclusive, em 2012, chegaram a exibir às 9h15, depois de Avenida Brasil. Esporte Espetacular também passava às segundas por volta do meio-dia. A Sakura tem 38 Bom Dia Brasil anos. era exibido durante a semana por volta das 11 da noite. Pois é, o nome até perdeu sentido. Imagina a cara dos brasileiros ouvindo o Bom Dia dos apresentadores, sendo que estava de noite. Cara, sensacional. A partir de 2013, começaram a passar Cocoricó na programação, graças a um acordo da Globo Internacional com a TV Ah, tá, já ia dizer, não era da cultura? Cultura, além de outros produtos. A criançada faz a festa na Globo. Puxa, ninguém pode ficar fora dessa. Vamos descobrir o universo mágico do Castelo Rá-Tim-Bum. Curtir as historinhas da fazenda do Cocoricó. Soltar a imaginação com a galera do sítio. Cara, eu não gostava de Castelo Rá-Tim-Bum também. Eu acho que eu devo ser quase uma das únicas pessoas que não gostava de Castelo Rá-Tim-Bum. Pica-pau amarelo. E embarcar nas aventuras da Muito Turma chata. da Mônica. Tem muita diversão. Não gostava, achava sem graça, forçado. No carnaval, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro iam ao ar pelas 11h55 da manhã. Como é que ficavam os jogos de futebol? Bom, em 2012 o Campeonato Brasileiro passava ao vivo às 6h30 da manhã. O pessoal tinha que acordar cedo para assistir. Ao vivo, ao Paulistas e vivo Mineiros tinha em que ser, busca de mais uma vitória na competição. Prepare a sua torcida. Futebol 2011. A Copa sempre foi um problema. A IPC, Copa por exemplo, abalo, não mano. pôde exibir a Copa do Mundo de 98, porque os direitos de exibição eram da rede NDK. Eles até colocaram um aviso passando nos intervalos. E atenção, a IPC TV volta a esclarecer que os direitos de transmissão no Japão da Copa do Mundo de Futebol são da TV NHK, que vai transmitir as partidas Votei pelo sim. sistema Quem BS. votar não vai rodar junto. Sendo assim, a IPC TV não poderá transmitir nenhuma partida do Mundial na França. Eles também tinham a mania de exibir compactos para quem havia perdido as exibições. E isso também servia para as partidas que a IPC não tinha autorização para transmitir. A Globo, em 2006, anunciou que iria transmitir os jogos da Copa do Mundo. Só que junto vem um problema. Eles iriam exibir 56 dos 64 jogos do Mundial. As 8 partidas restantes Brasil seriam e exibidas Argentina, em compactos rapaziada. de 20 minutos, dos melhores momentos. A programação da Globo no Japão, por ser diferente, já rendeu alguns momentos bem curiosos. No ano de 2001, após Bom Dia São Paulo, chegaram a passar o Cacete Planeta às 9h45 da manhã, só mesmo no Japão, para passar Cacete Planeta a essa hora. Além dele, também chegaram a exibir o Linha Direta. O povo já saía de casa daquele jeito, todo perturbado. E chegaram a passar um pouco dos programas da TV Senac e da TV Escola, aulas e documentários depois do video show às 13h45 da tarde. Inclusive, Brasil a vinheta só do video toma no show tinha rabo outra agora. música devido aos direitos autorais. É mesmo? Quanto é que deu esse último placar aí que eu nem vi? Eu só sei que a gente perdeu, mas não vi o placar. Minhas roupas são lavadas e a sua? A minha tá lavada, pô. Como assim? Minha namorada já Aos lavou. sábados, em Fala agosto dele. 1 a de 0? 2002, Ah, nem foi era exibido tanta, o programa nem foi Armando tanta Nogueira vergonha do Sport assim. TV às 7h25 da manhã. Em 2002, aos sábados, após o video show, era exibido Muvuca. E às 13h45, Eu lavo roupa. Historinhas de Claro que eu Dragões. lavo roupa. Provavelmente pegaram do futuro. Que isso? E isso não acontecia na Globo normal, obviamente. Adorava esse desenho. O Domingão do Faustão chegou a ser exibido aos Pô, os Faustão na época de ouro, né? Tinha um bochechão aqui e era feliz. Agora... Bom, sábados e o Globo agora Rural ele tem um coração, né? Novo. às 10h35 da noite. Tá, mas o que aconteceu com a IPC? Bom, em 2014 a emissora deixou de produzir o JPTV, abandonando a programação local, exibindo o SPTV ao 12h45 e o Estúdio I na madrugada. A emissora encerrou as suas operações. Bebe água. Inclusive, na época, rolou uma fake news de que a Globo teria sido expulsa do Japão, mas isso é só uma fake news que não tem nem cabimento. E esse foi o nosso vídeo de hoje, rapidinho, sobre a Globo do Japão. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo. Não foi tão rápido, mas foi um vídeo, com certeza. TV Formosa. Interessante. Já pensou você morar no Japão e assistir acordando, tomando café da manhã e assistindo? Já pensou você morar no Japão e assistir acordando?
Tomando café da manhã e assistindo. Se perdeu aqui o cara. O Jornal Nacional pela manhã. E antes de dormir, assistiu o Bom Dia Brasil. Muito que comentou, o rapaz se perdeu total. Muito bom.